Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num trecho interessante de A Luz do Baile, do Monteiro Lobato. Ele faz ali uma comparação, não é, entre a monarquia e a república no Brasil, muito centrada na figura de Dom Pedro II. Exatamente. É uma reflexão sobre o impacto que o imperador, pelo menos na visão do Lobato, tinha na sociedade à altura. Sim. E o nosso objetivo aqui é tentar perceber essa perspectiva dele. Como é que Dom Pedro II, enquanto símbolo, moldava as virtudes cívicas, o comportamento social e o contraste que ele via depois com a República. Ok, vamos desembrulhar isto. Lobato começa logo com uma ideia, bem, bastante forte. Dom Pedro II não era só um governante, era um símbolo vivo e ativo. Uhum. Um símbolo de quê? Honestidade, equilíbrio, moderação, honra, dever, coisas assim. Sim, ele quase que sugere que ter esta figura no topo funcionava como uma espécie de vacina de virtudes para o país. Um político não fosse, digamos, intrinsecamente virtuoso, a sombra do imperador, por assim dizer, pronto, levava-os a agir de forma mais correta. Era como se a referência moral lá em cima definisse um padrão e todos sentiam a necessidade de o seguir, ou vá lá, de parecer que o seguiam. Então, não era só admiração. Era algo que, para Lobato, mudava mesmo os comportamentos, ativamente. Precisamente. E isto leva a outra ideia dele, a do imperador como um freio imperial. Um freio, sim. O que é fascinante aqui é que Lobato não o via só como um símbolo moral, parado, via-o como um mecanismo de controlo ativo. Ele descreve como o juiz supremo e incorruptível. Certo. Uma espécie de última instância de justiça. E até, olha que interessante, como o chefe emanente das oposições, Das oposições, como assim? sugerindo que ele próprio garantia que havia espaço para a crítica, para o contraditório dentro do sistema, que protegia esse espaço. Um garante do equilíbrio, então. Faz sentido. Um garante do equilíbrio, sim, e um travão aos excessos. Lobato acreditava mesmo que personificar a equidade e a justiça no trono tinha um efeito direto. Continha o que ele chama os maus instintos. E que instintos eram esses? Bem, ele fala de peculato, fraude, venalidade, covardia, relaxamento moral, essas coisas. Uhum. Na visão dele, estes impulsos que existem em certas pessoas eram refriandos, simplesmente pela existência daquela figura tutelar lá em cima. Era como se a virtude no topo tornasse o vício mais difícil ou mais vergonhoso de praticar à vista de todos. É um bocado isso. Tornava mais difícil, ou pelo menos menos aceitável socialmente. E é aqui que o argumento dele se torna mesmo dramático, quando ele compara com o que veio a seguir. Sem dúvida. O contraste com a República é mesmo o ponto fulcral do texto dele. Aqui é onde fica mesmo interessante, porque Lobato argumenta que a queda da monarquia foi como desligar essa força catalítica. Sim. Ele usa uma imagem mesmo forte. Diz que se deu ordem de soltura à alcateia dos maus instintos. É uma imagem poderosa, de facto. A ideia é que essas tendências negativas já lá estavam, não é? Mas estavam controladas. E a mudança de regime, pronto, libertou-as. Exato. E ele insiste que via isso acontecer. No dia a dia. A sério? Fala de um contraste dia a dia mais frisante entre a vida nacional sob Dom Pedro II e a vida na República. Para ele não era subtil, era óbvio. E na ótica dele, para pior. Quer dizer, a mesma sociedade, as mesmas pessoas. As mesmas pessoas, sim, mas a dinâmica social, segundo ele, teria mudado radicalmente. Porquê? Pela ausência daquele freio, daquela referência. É quase uma tese sobre psicologia coletiva, não é? A forma como uma estrutura de poder, ainda por cima simbólica, pode influenciar o comportamento das pessoas. É isso mesmo. E se conectarmos isto ao panorama geral, a tal metáfora que dá o título ao excerto, a luz do baile, Ah, sim, a luz do baile. aquilo resume tudo. Dom Pedro II é a luz. Enquanto a luz está acesa no baile, há harmonia, há respeito, há cultura no salão. As pessoas comportam-se. Uhum. Quando a luz se apaga, que para ele é a chegada da República, instala-se a desordem, o caos, o desrespeito. E ele faz questão de sublinhar, era a mesma gente que estava no salão. A mesma gente. A diferença era só a luz, a presença ou a ausência daquela luz orientadora. Exatamente. Uma metáfora visualmente muito, muito forte. Sem dúvida. E ele liga isto diretamente à ideia que ele tinha do estado de desenvolvimento do Brasil. Ele via o povo brasileiro como estando em formação. A informação. Sim, com as virtudes cívicas, as virtudes morais, ainda em início de cristalização, percebes?
não estavam sólidas. Ok, percebo. Estavam a começar a formar-se. Exato. E por isso ele achava que era preciso mais tempo. Ele até sugere, talvez mais um século, daquela catálise imperial, daquela luz acesa, Para quê? Para consolidar. para que o caráter nacional amadurecesse, para que essas virtudes se tornassem, vá lá, parte da natureza do povo, uma segunda natureza. Então, o que é que isto tudo significa? Na perspectiva do Lobato, claro, parece que a conclusão dele é bastante clara. É claríssima. Para ele, a monarquia, personificada no Dom Pedro II, não era só mais um sistema político, era a forma de governo necessária para aquele momento específico do Brasil. Necessária. Sim, era a ferramenta ideal para moderar, organizar, cristalizar os costumes. E, no fundo, para criar essa segunda natureza mais virtuosa no povo, superando aquilo que ele via, de forma bastante crítica, como um mau material humano inicial. É uma visão, bem, bastante vincada sobre o papel da liderança e das instituições na formação de uma nação. Sem dúvida. Sim, resumindo o argumento central do Lobato neste texto, a monarquia, com Dom Pedro II, funcionava como uma força simbólica e moral essencial para a coesão e para o desenvolvimento cívico do Brasil. E o desaparecimento dela, na leitura que ele faz, abriu a porta à desordem que ele via como latente na sociedade da época. Bem, fica então a reflexão, baseada estritamente no que lemos aqui. A perspectiva de Lobato desafia-nos a pensar sobre o peso enorme que ele atribui aos símbolos, às figuras da autoridade, na forma como o comportamento coletivo é moldado, especialmente numa sociedade que ele via como estando ainda a consolidar a sua identidade e os seus valores. É uma perspectiva forte, sem dúvida. Fica para pensarmos. Até à próxima análise.